Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa live, nossa primeira live aqui da Escola do Hoteleiro, uma aula ao vivo para vocês sobre gestão estratégica de RM, algumas coisas legais que a gente vai mostrar aqui na prática. Muito feliz de estar aqui, a gente fez uma mega produção, tá bem legal, a gente trouxe um conteúdo bem bacana também, então eu espero que vocês gostem, vocês podem interagir, deixar comentários, a gente vai responder comentários aqui da live no final. Se vocês conhecem pessoas que estão interessadas também em entender mais sobre gestão estratégica de RM para hotéis e pousadas, vocês também podem compartilhar com essas pessoas, que acho que aqui hoje vai ter bastante conteúdo interessante. A gente pensou nessa live porque a gente tem visto nas nossas redes sociais, né? A gente tem um canal do Instagram, a Escola do Hoteleiro, tem nosso canal no YouTube aqui também, e a gente tem recebido muita interação e muitas dúvidas, né, de donos, de pessoas que trabalham em pousadas, em hotéis, em relação a como eles podem melhorar o negócio, como podem melhorar a gestão desse negócio. Então, a gente resolveu colher essas dúvidas, olhar tudo que a gente teve de questionamento nos últimos tempos e preparar uma live sobre como você pode ter uma visão estratégica e como você pode ter uma gestão mais assertiva e mais estratégica do seu hotel ou da sua pousada, né? Muitas vezes a gente sabe que um proprietário de uma pousada, né, realizou um sonho quando ele resolveu abrir uma pousada, ou as pessoas que estão planejando em abrir uma pousada, um hotel, estão realizando um sonho de ter primeiro o seu próprio negócio e ter um negócio de hospitalidade, né? Tem aquela coisa lúdica, aquela coisa encantadora de ter um negócio de hospitalidade. Mas o dia a dia, a realidade de um meio de hospedagem, ela é uma realidade muito dura, é uma realidade bem difícil para os gestores. Então eu sei que muita gente que hoje em dia é dono ou gerencia uma pousada, um hotel, tem muita dificuldade em saber como pode aumentar a lucratividade, como é que a gente consegue aumentar a nossa lucratividade, como é que a gente pode ter mais receita, como é que a gente pode vender mais online, como é que a gente pode ter mais retenção, que os clientes voltem ao meu meio de hospedagem. Então, essas são várias dúvidas que vários donos e gestores de meio de hospedagem têm, né? E a realidade do dia a dia de um meio de hospedagem ela é muito difícil, ela é muito na ponta do lápis, é muito na gestão de custos e é muito também na tentativa de atrair cada vez mais clientes e gerar cada vez mais receitas. Mas muitas vezes eu vejo que os gestores de meio de hospedagem, ou os donos, eles estão muito focados na operação, né, na parte operacional, que faz muito sentido, né? O principal premissa, o principal conceito de um hoteleiro é o bem servir, é o bem receber. Então, obviamente, quando você está preocupado se o seu quarto está limpo, se os seus funcionários estão recebendo bem os seus hóspedes, se o seu café da manhã está bom, você está fazendo a parte principal de uma gestão de meio de hospedagem. Mas existe uma parte fundamental para que você consiga ter mais rentabilidade, mais lucratividade, que é a gestão estratégica, né? A gente sabe que hoje em dia a distribuição hoteleira ela está cada dia mais complexa, ela está cada dia mais difícil e ter uma visão e ter uma gestão estratégica junto com uma boa gestão operacional é fundamental para você conseguir aumentar a lucratividade do seu negócio. Porque se você só focar no operacional, claro que você vai ter mais satisfação dos hóspedes, esses hóspedes provavelmente vão poder retornar ao seu hotel, mas só isso não basta. O que vai fazer uma diferença gritante na lucratividade do seu meio de hospedagem é uma gestão estratégica, né? E nisso, a área de gestão de receitas, ou o que a gente chama em inglês de revenue management, é fundamental, né? É por isso que quando a gente olha para todas as grandes redes, todos os grandes hotéis em várias cidades do mundo, todas elas vêm adotando nos últimos anos, algumas há mais ou há menos tempo, vêm adotando e vêm criando departamentos de revenue management e gestão de receitas. Porque é a área de conhecimento dentro da hotelaria, dentro da hospitalidade, que mais tem impacto na lucratividade. E às vezes me parece que muitas vezes as pessoas que têm um meio de hospedagem de menor porte, né, hotéis, hostels, pousadas, hotéis independentes, ainda não perceberam esse movimento. Ou muitas vezes não acreditam que isso pode ser útil, isso pode ter um impacto. Mas eu digo a vocês que isso pode ter um impacto gigantesco na maneira com que vocês primeiro enxergam e para que vocês entendem o negócio de vocês e colocando esses conceitos em prática, porque nada adianta o conhecimento, né, você aprender e você ter o conhecimento se você não aciona, se você não coloca esse conhecimento em prática. Você colocando esse conhecimento em prática, eu tenho certeza absoluta que isso pode ter um impacto gigantesco no meio de hospedagem de vocês. E como é que eu sei isso? Eu sei isso porque durante muitos anos trabalhando na hotelaria,
Eu vi isso acontecer na prática, né? Eu trabalhei com a área de RM durante vários anos. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para quem não me conhece, daqui a pouco. Mas eu trabalhei durante muitos anos na hotelaria e muitos anos na área de RM, e eu vi muitas transformações em termos da rentabilidade, da lucratividade de hotéis antes e depois da implementação da área de Revenue Management. E digo para vocês, a implementação e o conceito, ele não é difícil, ele não é complexo, e ele serve para todo mundo. Então, eu quero, com essa aula de hoje, desmitificar muito essa questão de que o Revenue Management não funciona para meios de hospedagem menores ou é muito complexo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu, durante muito tempo, trabalhando como consultor, conversando até hoje no meu dia a dia, no meu trabalho, conversando com donos de meios de hospedagem, gestores de meios de hospedagem, pousadas, hotéis menores, hotéis maiores, eu vejo o impacto que a RM tem depois que ele é implementado, a capacidade que a área de gestão de receitas tem de mudar completamente os rumos de um negócio em termos de lucratividade e rentabilidade. E muita gente pensa que para que essa área de conhecimento faça e surja efeito, para que ela tenha impacto, a gente precisa ter demanda. Eu digo para vocês, a área de gestão de RM, ela é impactante nos momentos em que você tem demanda, ou seja, nos momentos em que você tem bastante hóspede indo para o seu mercado, indo para o seu meio de hospedagem, mas também ela te ajuda muito a trabalhar a sazonalidade, né? A mitigar um pouco do efeito da baixa temporada, dos períodos de baixa demanda, que você aprende também a trabalhar nesses cenários. Então, eu acho que a área de conhecimento de RM, ela é fundamental para qualquer meio de hospedagem, independente do porte, e ela tem o mesmo peso, ou talvez até um peso ainda maior, do que áreas, por exemplo, mais comumente conhecidas, como vendas, marketing, essas coisas. Porque essa área, ela tem um impacto de juntar diversos pontos estratégicos do hotel e agregá-los numa lógica, numa estratégia que faça sentido e que te ajude a ter lucratividade, primeiro de maneira mais frequente, de maneira com uma lucratividade mais alta e também de maneira mais constante, para que você não tenha lucratividade só no momento do ano e você passe o resto do ano sem ter nenhuma lucratividade. Então, o RM ele é fundamental para isso, né? Não existe outra área de conhecimento na hospitalidade que não seja que seja tão responsável por um impacto direto na rentabilidade do que uma área de gestão de receitas, né? No momento em que um hotel independente ou uma rede decide implementar isso, seja com um departamento com várias pessoas ou com um profissional só, ou seja, simplesmente usando os conceitos que essa área de conhecimento traz, é muito rápida o retorno que isso tem em termos de aumento de rentabilidade. O impacto ele é muito rápido e muito direto em termos de rentabilidade e em termos de lucratividade futura para o meio de hospedagem. Tá? O RM faz isso porque ele consegue fazer com que você tenha uma gestão mais sinérgica, né? O que é uma gestão sinérgica? É uma gestão em que você consiga agregar vários pontos estratégicos numa estratégia que faça sentido. Isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes, muitas dúvidas em relação aos donos de meios de hospedagem, aos gestores de meios de hospedagem, como hotéis e pousadas, que cada hora eu testo uma coisa diferente, eu não sei muito bem o que eu posso fazer para aumentar a lucratividade do meio de hospedagem, e é isso que a área de gestão de receitas traz, é isso que a gente vai falar hoje, como é que você pode ter uma estratégia bem definida, ou diferentes estratégias bem definidas para diferentes momentos do ano, para que você consiga maximizar a sua rentabilidade e, com isso, maximizar o seu lucro em todos os momentos do ano, independente se você tem mais ou menos demanda. Claro que os níveis de lucro vão ser diferentes, mas independente de você ter mais ou menos demanda, você vai conseguir, através dessas estratégias, conseguir ter uma lucratividade mais alta e mais constante. E acho que isso é um grande desejo de todo mundo que tem um negócio. O empreendedor, ele quer ter mais lucro, obviamente, mas eu vejo que essa é uma realidade de muitos meios de hospedagem, como pousadas e hotéis, que eu abri um hotel ou uma pousada com o sonho de ter algo hospitaleiro, mas eu tenho muita dificuldade de viver com isso, ou de viver com essa renda, porque a gestão, em termos de rentabilidade do meu meio de hospedagem, do meu hotel, ela vem sendo muito difícil. Então eu vejo que isso é um ponto de muitas vezes de muita apreensão, né, de alguém que tem um meio de hospedagem, começa a pensar, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar com esse meio de hospedagem, com essa pousada por mais um ano, está muito difícil, eu estou com baixa rentabilidade, eu quase não estou tendo lucro, não estou conseguindo
viver, né, com essa rentabilidade. Então, a área de gestão de receitas, ela vai ajudar muito a você ter essa transformação, a você criar, a você fazer com que o seu meio de hospedagem deixe de ser um meio de hospedagem que você está contando os reais ali no final do mês para ser um meio de hospedagem lucrativo. Um meio de hospedagem que você consiga ter, primeiro, a tranquilidade que a lucratividade traz, de você poder viver daquilo, para daí sim você consiga focar na parte hospitaleira do seu meio de hospedagem. Então é fundamental essas estratégias. Eu não conheço um outro caminho. Ah, mas marketing é importante. Marketing ele pode até ser uma parte importante, mas existem outras variáveis que podem, para transformar efetivamente a rentabilidade do seu meio de hospedagem, você precisa entender conceitos e colocar em prática conceitos de RM. Quando a gente pensa no marketing, o marketing ele pode fazer um grande efeito de impacto, mas para marketing você precisa investir por trás. Você precisa colocar dinheiro para ter um conceito no marketing chamado retorno sobre o investimento. Você coloca R$1 e te retornam 5. Às vezes você não tem esse dinheiro para manter esse investimento constante em marketing. A área de gestão de receitas ela não precisa de investimentos iniciais elevados, porque ela é uma área de conhecimento técnica e estratégica. São muito mais estratégias que você vai colocar em prática do que efetivamente um investimento que você vai fazer para tentar ter um retorno sobre esse investimento. Então, eu acho que o benefício de RM, você pode pensar o seguinte, eu estou em dúvida se o RM, a área de gestão de receitas, a área de Revenue Management, quando eu falo RM, a gente está falando da sigla Revenue Management, né? Fica mais fácil da gente falar. Se você está na dúvida, mas será que isso realmente tem um impacto que o Ricardo está falando? Você pode pensar o seguinte, você pode pensar na quantidade de hotéis e redes que têm departamentos enormes, né, de áreas, dessa área de RM. Às vezes departamentos com 30 pessoas, dependendo do tamanho da rede, com 10 pessoas, com 5 pessoas. Hotéis que um hotel só, às vezes tem 2, 3 pessoas nessa área, tal a importância dessa área. E quando a gente pensa em áreas de crescimento dentro da unidade de negócio de hotéis no mundo, é uma das áreas que mais cresce. Cresce muito mais do que a área de vendas, por exemplo. Porque os hotéis de grandes redes, né, e os hotéis de grande porte já entenderam que a venda é um componente, mas que a venda de um hotel está em transformação para algo muito mais digital, para muito mais no que a gente chama de distribuição. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, do que efetivamente uma venda de uma pessoa para outra, né? Então, por isso, muitas vezes a gente vê em redes, em hotéis, a área de vendas diminuindo e a área de gestão de receitas ou de revenue management aumentando. E aí você deve estar perguntando o seguinte, tá bom, muito interessante esses conceitos, mas quem é a pessoa que está falando isso para mim, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Souza, eu sou profissional da hotelaria já há mais de 17 anos, trabalhei em várias redes de hotéis, vários hotéis de grande porte, também independente, durante a minha carreira. Trabalhei em algumas áreas, como área de vendas, durante alguns anos, e depois migrei para a área de Revenue Management. Na área de Revenue Management, eu trabalhei em várias funções, cuidando da área de gestão de receitas para um hotel só, ou às vezes cuidando do que a gente chama de um cluster, que é um conjunto de hotéis, por exemplo, 3, 4 hotéis, e também trabalhei como gerente nacional da área de RM para algumas redes de hotéis, então gerenciando aí sim um portfólio muito maior de hotéis. Então já vi muitas realidades, hotéis de lazer, hotéis de negócios, hotéis de eventos, pequenos hotéis, grandes hotéis, tudo isso na minha carreira, né? Trabalhei também na hotelaria de luxo, né? Também com hotel independente, e na hotelaria de luxo fiz a implementação de um hotel, né? De toda a área de RM e toda a área de reservas de um hotel. Então peguei o papel em branco, carta branca, e a gente montou isso do zero e pude ver exatamente como uma implementação bem feita da área de RM ou da área de gestão de receitas pode ter um impacto. E hoje é um hotel que é um grande case nacional de sucesso, mesmo em tempos de pandemia. É um hotel muito bem estruturado em termos de gestão e em termos de estratégia, né? Trabalhei também, e ainda trabalho como consultor, então fiz consultoria para um grande número de hotéis, nesse caso hotéis de menor porte, hotéis independentes, por todo o Brasil, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, sempre voltados para exatamente o que a gente vai falar hoje, que é como um hotel independente, um hotel de porte menor, pode implementar uma visão e uma gestão estratégica que possa fazer sentido
e que possa transformar o negócio em termos de lucratividade, né? Trabalho em conjunto com associações, também trabalho dando palestras sobre o tema de gestão de receitas, porque eu realmente acredito que a área de gestão de receitas, que muita gente acha que é uma área técnica, é uma área que exige muito estudo, a área que exige informações complementares como estatística ou conhecimentos muito aguçados de Excel ou alguma outra coisa nesse sentido. Eu sempre tento, e dos meus objetivos, um dos meus sonhos é desmitificar isso e democratizar o RM, a área de gestão de receitas, para hotéis de menor porte e para que todos possam ter acesso. Porque se é uma área de conhecimento que não exige nenhum tipo de investimento agressivo, é uma área acessível para todo mundo, desde que as pessoas entendam os conceitos, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Então, nesses 17 anos, eu pude ver muita coisa na área de RM, eu pude ver como a área de RM fez com que hotéis de diferentes portes e diferentes regiões do Brasil aumentassem lucratividade e rentabilidade em 30%, 40%, 70%, 80%, dependendo do grau de implementação e do grau de assertividade das estratégias em que a gente implementou, e pude ver exatamente esse impacto no dia a dia dos hotéis, né? Conversei e converso até hoje com muitos donos de hotéis, com muitos gerentes gerais, né? Acabei de sair agora, antes da nossa live aqui, de uma reunião com o gerente geral de um grande hotel aqui em São Paulo, e a gente estava discutindo exatamente isso, como ferramentas e como uma gestão assertiva de receitas faz com que o hotel, esse é um hotel que é um hotel corporativo em São Paulo, né? Então que depende da produção de empresas e sofreu muito. Na teoria deveria ter sofrido muito com a pandemia. É um hotel que se saiu muito bem, porque tinha as bases estratégicas de gestão de receitas muito bem desenhadas e muito bem alinhadas. Isso que esse hotel fez, qualquer hotel pode fazer, né? É o que muitos hotéis fazem, é o que as grandes redes fazem, mas é um ponto em branco para a grande maioria dos donos e dos gestores de meios de hospedagem de menor porte. Parece que é um mundo inatingível, parece que é um mundo inexistente, e é isso o meu grande objetivo, e o grande objetivo da Escola do Hoteleiro é desmitificar e democratizar esse acesso à informação. E aí você pode estar pensando, legal, interessante, parece que a RM pode fazer diferença no meu negócio, mas vocês podem ter alguns conceitos e algumas coisas que muita gente fala por aí no mercado e que eu realmente não acredito, né? Eu escuto, e muitas vezes a gente também escuta aí nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram da Escola do Hoteleiro, aqui no YouTube, as pessoas falando, mas RM não funciona para meio de hospedagem, o RM é coisa de rede grande, é coisa de hotel grande e tal. É algo que eu escuto muito no meu dia a dia, né? Eu escuto bastante isso, e essa informação não poderia estar mais errada, né? Porque, de novo, o conceito é um conceito universal, né? São bases de conhecimento, bases estratégicas que podem ser implementadas por qualquer meio de hospedagem. E eu não digo nem só meios de hospedagem. O conceito de gestão de receitas, ele tá inserido em vários outros mercados, né? A aviação trabalha muito com gestão de receitas, flutuação de preços, aluguéis de carro, a mesma coisa. Quando você vai para indústrias de bens de consumo, por exemplo, eles trabalham exatamente com os mesmos conceitos, a única coisa que eles chamam isso de um nome diferente, muitas vezes é chamado de pricing, muitas vezes é chamado de yield, né? Então, essas áreas de bens de consumo trabalham muito com essa questão de gestão de receitas, né? Que é quando, por exemplo, quanto mais demanda eu tenho para um produto, eu vou alterar o preço desse produto. Se uma região, esse produto ele é mais demandado, ou se o meu custo operacional para levar esse produto até aquela região ele é mais alto, eu vou colocar um preço mais alto, vou entender relação oferta e demanda dos meus produtos e vou precificar em cima disso. Isso é uma área de conhecimento de gestão de receitas. Isso se aplica a qualquer coisa, né? Se eu tivesse uma barbearia, eu aplicaria também a área de gestão de receitas e teria, com certeza, um impacto muito mais alto, né? Muitas vezes eu bato um papo lá com o pessoal da barbearia que eu frequento lá no meu bairro e eu explico para eles alguns conceitos que poderiam ajudar, né? Um cliente que vai num sábado e só pode ir num sábado cortar a barba, ele provavelmente está disposto a pagar mais caro, porque ele só tem aquele período para fazer a barba, do que um cliente que tem disponibilidade numa quarta-feira às 3 da tarde. Então, por que não usar isso como um elemento para você gerar mais renda e mais receita, por exemplo, no sábado? Se os clientes estão dispostos a pagar mais por aquilo, porque eles, de novo, eles têm a urgência de fazer aquilo naquele dia específico, você pode ganhar um pouco mais de dinheiro aos sábados.
E as quartas-feiras, que você talvez fizesse 2, 3 cortes, você pode fazer uma promoção e de repente ter 5, 7 cortes. Isso é um exemplo prático de um conceito que está inserido dentro de gestão de receitas. Um conceito simples e se aplica a qualquer tipo de negócio e com certeza se aplica também ao seu negócio, ao seu hotel, à sua pousada, ao seu hostel, porque é um conceito universal e econômico. Tá? Muita gente também fala o seguinte, mas a área de gestão de receitas ela é muito complexa, né? É muita coisa para fazer, eu não tenho conhecimento, eu não fiz administração, ou eu não fiz economia, eu só resolvi abrir o meu meio de hospedagem e eu quero ter mais lucratividade. Ela é uma área de conhecimento que tem muitos elementos, mas ela é uma área que, se você entender a ordenação, e a gente vai falar sobre isso hoje, se você entender essa ordenação, você vai ver como é muito simples e às vezes é quase óbvio. Você fala assim, nossa, mas como que eu nunca pensei nisso? Né? E uma outra coisa que muita gente fala é o seguinte, mas eu não tenho como investir, eu não vou contratar para a minha pousada um revenue manager, né, um gestor de receitas. Obviamente que não, mas os conceitos, se você aprender e se você como um dono ou se você como um gerente implementar no seu dia a dia, você pode ter um efeito muito grande e são pequenas coisas que você vai implementar no seu dia a dia que não vão ocupar tanto o seu tempo, são coisas que se você estruturar a sua rotina, você vai conseguir fazer e você não precisa contratar alguém para fazer isso, se você entender os conceitos. E é essa a ideia que a gente quer trazer na aula de hoje. Tá? Então, de novo, eu acho que o grande objetivo que eu tenho aqui, por ter visto isso durante muitos anos, é tentar desmitificar isso para o máximo de pessoas que a gente conseguir no Brasil, donos e gerentes de meio de hospedagem, de que Revenue Management é uma área que deve ficar só para as grandes redes e os grandes hotéis. É uma pena que a gente tenha essa cultura, por exemplo, essa cultura ela é muito diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o Revenue Management é mais antigo. O Revenue Management começou nos Estados Unidos no início da década de 90, final dos anos 80, ele começou lá na aviação, depois a hotelaria começou a utilizar isso, a primeira grande rede que começou a utilizar isso como um departamento foi a rede Marriott. Então, como isso é mais antigo nos Estados Unidos, quando você olha hotéis independentes nos Estados Unidos, todos eles utilizam estratégias e têm conhecimentos da área de gestão de receitas, sem necessariamente ter um profissional para isso, porque a cultura de Revenue Management ela é muito mais difundida do que aqui no Brasil. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer difundir essa cultura para o máximo de pessoas, para o máximo de empreendedores da área de hospitalidade que a gente consiga. Então, eu acho que é fundamental que a gente faça isso, que a gente quer muito ajudar e fazer com que os empreendedores consigam gerar muito mais rentabilidade, muito mais lucratividade do que eles vêm gerando através da implementação de simples estratégias. Tá bom? Então, agora a gente vai começar a explicar um pouquinho que estratégias são essas, né? Até agora eu falei sobre como o RM pode ser importante, como o RM pode mudar a realidade do hotel de vocês, mas agora a gente vai começar a entender a forma, como que isso vai funcionar, como isso funciona, e vocês vão ter uma visão, eu acredito que no final desse conteúdo, vocês vão ter uma visão que vocês vão falar, cara, isso é tão óbvio, isso é tão, faz tanto sentido, que às vezes vocês vão falar, como é que eu não pensei nisso antes? E aí vocês vão entender o real poder da área de gestão de receitas. Vou tomar uma aguinha aqui. Se a gente puder colocar a nossa apresentação na tela aí, está na tela para o pessoal, e vamos lá.